meus amigos do canal Sua Opinião Conta, como vocês estão bem, se cuidando? Estão dando likes, estão compartilhando, aquilo tudo que a gente sabe para ajudar o canal, para que nós possamos continuar contando aqui as histórias, tanto de saúde, arte, educação. Então, é isso aí. Vamos começar hoje com o El Espólio, como eu havia prometido, né? Eu prometi falar do El Espólio e eu vou falar. Começando, como é que foi essa história? Como é que foi essa história? Ele estava lá em Roma. E aí, Dom Diego de Castilha, filho do reitor filho ou sobrinho do reitor da Catedral de Toledo, que era um arquidiácono da Catedral de Múrcia, chegou para ele e convidou ele para pintar. Ele estava vendo que E o Greco estava vendo que na Veneza, na Roma daqueles anos, já estava saturado. O mercado estava saturado para ele. Quem sabe, e pensando, por isso que eu digo, nada de graça, ninguém fazia de graça nada, ele pensou o seguinte: o rei da Espanha, Felipe, ele está fazendo o Escorial, que foi por muitos séculos o maior prédio no mundo. Talvez eu possa ir lá pintar. Enquanto isso não acontece, lá te vou eu para a Espanha. E foi. Ele chega lá e faz nove obras, entre elas o espólio. Vocês imaginam, todas as obras do El Greco são grandes. Somente o espólio tinha 2,85 metros de altura por 1,73. Para fazer um tecido desses, tinha que ser de altíssima qualidade. Era um linho de altíssima qualidade, porque não podia ter emenda. Então, ela tinha que ser feito num tear apropriado para não ter costura. Tinta de altíssima qualidade também, para que a composição dele não houvesse falhas. Apesar de uma pincelada emocional e dramática, não podia ter falhas. E qual é a história e o porquê desse quadro, gente? Olha, parou para pensar que ninguém tinha, se você procurar, ninguém tinha pintado a pilhagem de Cristo, o momento em que ele está com o manto, um pouquinho antes de lhe ser tirado e ele ser crucificado. Ninguém. Porém, eles tiveram em Toledo a ideia. Qual foi o motivo? Em 1248, 300 anos antes, um rei da França, que foi denominado São Luís. Não sei se ele foi santo, mas enfim. Ele tinha um relicário que era um pedacinho do manto de Cristo e era em vermelho. E ele deu para Toledo. Anos depois, eles tiveram a ideia de fazer um quadro. E esse quadro tinha que ser exatamente com aquela cor. Entregaram para o Greco e falaram: ó, o manto de Cristo tem que ter esse carmim. Era de um carmim incrível. Muito bem, ele fez. Ele foi lá e fez. Ele fez vários estudos antes. Dizem que tem vários espólios, várias cópias. Eu acredito que foi pelo seguinte: quando ele chega na tela, incrivelmente, ele não desenha com carvão nem nada. Ele vai, pega as cores e faz de uma vez só. O cara é um gênio, gente. Eu sei porque eu pinto a óleo. E mesmo fazendo estudos, mesmo tendo feito cópias, não foram muitas para que ele fizesse direto. E é incrível a dramaticidade. Olha, eu vou pôr o quadro aqui. A dramaticidade desse quadro é maravilhoso. E nessa tela, você pode observar que esse quadro resume tudo que ele se tornou, tudo que o Greco começa a expressar. O seu lado bizantino, porque tem muitas figuras atrás alongadas, e os quadros bizantinos tinham. As cores venezianas, já que ele trabalhou sim, tá? Com Tiziano, Tintoretto
Não, ele trabalhou com Tiziano, mas se inspirou em Tintoretto e Veronese. Foram as grandes influências dele. Vamos lembrar uma historiazinha aqui. Ele chega lá na Espanha numa época não muito favorável. Ele sai da Itália porque estava havendo uma peste em Milão. Ele falou, antes de chegar aqui, não tinha mercado. Estava tudo saturado. Então, sai. Ele aceitou o convite. Tudo veio na hora certa. Só que ele estava vivendo Inquisição. Bobeou, fogueira. Como ele era um pintor muito religioso, ele conseguiu uma permissividade que nem todos tinham. A permissividade dele era o dramatismo. Se você olha nos olhos de Cristo, com 2 pinceladas, ele definiu as lágrimas de Cristo. No fundo, se você pode ver, há o claro e escuro só nos rostos. Há uma mesclagem no fundo. Há uma dramaticidade. Há um pincelar não exato, mas há um realismo emocional que faz a ponte que eu falei entre o renascentismo, depois o barroco e o realista. Mas ele não escapou das polêmicas. Chegaram para ele e falaram assim, como? E ele fazia isso. Ele pegava Cristo sempre, ou as figuras sacras, santas, e sempre fazia algo em cima ou em volta, como se era de costume, né? Principalmente na Inquisição. Auréolas, anjos, o céu clareando. Como você coloca seres humanos atrás? Não pode. E como você colocou Maria nesta cena? E ele falou, mas quem disse que Maria não estava nessa cena? E aí um dia estava, não estava, levou 3 anos para ele receber o restante. E mesmo assim, ele recebeu 400 ducados por essa obra de entrada. Ele ia receber os outros 500 que fazeriam os 900 ducados. Ele foi receber 3 anos depois 350 ducados. Saiu 750 ducados por quê? Ok, ele tinha razão. Mas a igreja havia algum problema financeiro, havia se gastado muito, então ele ficou no prejuízo nesse caso. Mas Toledo recebeu ele sempre muito bem. Ele fez a vida dele em Toledo, ele se deu bem em Toledo, ele fazia muitos retratos, tanto santos quanto de nobres, ou dos dois, como aparece no enterro daquele nobre de Orgaz, que nós vamos mostrar no próximo. Segue agora mais um pouquinho de Eu Espólio. E esse vídeo foi feito em homenagem para o Dr. Cícero Nogueira. Dr. Cícero, presente para o senhor. Dizem que, você olhando bem, existe um apóstolo que ele aponta para Cristo, que seria crucificado. Um beijo, se cuidem e fiquem com mais um pouquinho do Eu Espólio. Tchau, tchau, gente. Até semana.